Você já teve aquele momento silencioso diante do Santíssimo em que tudo ao seu redor parecia continuar girando, mas dentro de você algo parou? Como se o tempo se curvasse diante de uma presença que não exige nada, mas transforma tudo. Talvez você tenha tentado entender com a mente o que só o coração pode captar, que naquele instante você estava sendo visitado. E essa visita, mesmo sem palavras, mesmo sem explicações, deixou um rastro de lágrimas. Não foi emoção, foi encontro. Há um segredo sobre a adoração eucarística que poucos conhecem, e Santa Teresa de Ávila passou quase 20 anos de sua vida para descobri-lo. Hoje, você vai receber as chaves que ela deixou para desbloquear a verdadeira intimidade com o Santíssimo Sacramento. Muitos católicos, ao chegarem diante do Santíssimo, enfrentam um vazio angustiante que parece impossível de preencher. Eles se ajoelham, fazem o sinal da cruz e, após 5 minutos, não sabem mais o que fazer. A mente começa a vagar para compromissos pendentes, para conversas do dia, para preocupações que insistem em voltar. O que Santa Teresa chamava de a louca da casa, aquela imaginação descontrolada que não nos deixa em paz, invade o momento que deveria ser sagrado. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que está perdendo tempo, de que não está conseguindo rezar de verdade, de que talvez você não seja espiritual o suficiente para aquele momento? O problema não é você, o problema não é falta de fé, o problema é a falta de método. Santa Teresa não nasceu sabendo orar, não teve uma revelação mágica que a transformou em mística de um dia para o outro. Ela lutou, caiu, levantou, sentiu-se frustrada, experimentou a aridez mais profunda durante quase 2 décadas de sua vida religiosa. Mas quando finalmente descobriu o caminho, ela o deixou escrito com clareza cristalina para que ninguém mais precisasse sofrer tanto quanto ela sofreu. E a primeira coisa que ela quer que você saiba é esta: rezar é difícil, e está tudo bem em admitir isso. O que você vai aprender neste vídeo não são truques psicológicos nem técnicas de relaxamento espiritual. São as 3 atitudes concretas, práticas e obrigatórias que Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da oração, ensina para transformar a adoração eucarística de um momento de tédio em um verdadeiro encontro com Jesus Cristo vivo e presente na Eucaristia. Se você aplicar o que vai ouvir agora, sua vida de oração nunca mais será a mesma. E o primeiro passo, antes de qualquer técnica, é entender com absoluta clareza quem está ali diante de você. Antes de agir, antes de tentar qualquer método ou estratégia de oração, é preciso ter consciência plena de uma verdade que muda tudo. Não estamos falando de um símbolo, de uma lembrança afetiva, de uma presença apenas espiritual ou simbólica. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1374, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é poesia, isso é dogma de fé. A postura corporal, a postura mental e a postura do coração na adoração dependem inteiramente de quem acreditamos estar à nossa frente. Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, insiste neste ponto com veemência quase maternal. Ela diz que não devemos imaginar Jesus longe, como se ele estivesse em algum lugar distante do céu, observando-nos de longe com indiferença divina. Não, ele está ali, a poucos metros de você. Tão próximo que, se você pudesse estender a mão, tocaria o ostensório. Tão presente que o ar que você respira é o mesmo ar que envolve a hóstia consagrada. A primeira atitude obrigatória na adoração não é fazer algo, não é recitar uma oração específica, não é entrar em êxtase místico. A primeira atitude é crer, crer de verdade, com fé viva, ardente e concreta. Sem essa consciência da presença real, tudo o que você fizer diante do Santíssimo será apenas um exercício psicológico bem intencionado. Pode ser bonito, pode ser relaxante, pode até trazer algum benefício emocional, mas não será adoração.
A adoração verdadeira começa quando você olha para aquela hóstia branca e, com toda a força da sua fé, declara interiormente: ali está Deus. Ali está o mesmo Jesus que andou pela Galileia, que tocou os leprosos, que perdoou a pecadora, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ali está o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, envolto em aparência de pão. E ele te vê, ele te conhece, ele te ama. Se você começar a adoração com essa fé firme, tudo muda. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser silêncio habitado. A distração deixa de ser fracasso e passa a ser oportunidade de voltar, gentilmente, para aquele que nunca saiu do lugar. A aridez deixa de ser sinal de abandono e passa a ser terreno fértil para o amor mais puro. Mas atenção, essa fé não nasce de um esforço intelectual. Ela é dom de Deus, mas um dom que você precisa pedir, cultivar e proteger todos os dias. Então, diante do Santíssimo, antes de fazer qualquer coisa, pare, respire e diga com o coração: Senhor, eu creio que és tu, aumenta a minha fé. Agora vem a primeira ação prática que Santa Teresa exige de quem quer realmente encontrar Jesus na Eucaristia. E essa ação vai te surpreender, porque não é o que a maioria das pessoas pensa. Muitos católicos, ao entrarem na adoração, começam imediatamente a ler livros devocionais, a recitar o terço, a fazer longas meditações teológicas sobre os mistérios da fé. E tudo isso é bom, tudo isso tem seu valor. Mas Santa Teresa, com sua sabedoria de mestre espiritual, vai direto ao essencial e diz: pare de fazer tanto barulho interior. O que Jesus quer, antes de tudo, é que você simplesmente o olhe. No Caminho de Perfeição, capítulo 26, Santa Teresa dá uma das instruções mais preciosas e libertadoras que já foram escritas sobre oração. Ela diz: não vos peço que penseis nele, nem que façais muitos conceitos, nem que façais grandes e delicadas considerações com o vosso entendimento. Não vos peço mais do que o olheis. Você entende o que isso significa? Teresa está dizendo que Deus não está exigindo que você seja um teólogo, que você tenha pensamentos profundos e articulados, que você impressione o céu com sua inteligência espiritual. Ele só quer que você esteja presente para ele. Olhar aqui não significa apenas a visão física da hóstia branca dentro do ostensório. Isso seria fácil demais. Olhar, na linguagem teresiana, é o olhar da fé. É manter a atenção da alma focada na pessoa de Cristo. É como quando você está com alguém que ama de verdade. Você pode ficar horas ao lado dessa pessoa sem dizer nada, apenas trocando olhares, apenas existindo na presença um do outro. Não há necessidade de preencher o silêncio com palavras. A presença já diz tudo. Santa Teresa está te ensinando a fazer isso com Jesus. Estar presente para aquele que está presente. E quando a mente fugir, porque ela vai fugir, não se desespere, não se condene. Não saia da adoração achando que você fracassou. Com gentileza, como quem pega uma criança pequena pela mão e a traz de volta para o caminho certo, traga sua atenção de volta para Jesus. Olhe para ele novamente. Quantas vezes for necessário, 1000 vezes se for preciso. Porque cada vez que você escolhe voltar o olhar da alma para Cristo, você está dizendo: Senhor, eu te escolho. Eu escolho estar aqui. Eu escolho te amar. E esse ato simples, repetido com fidelidade, transforma a alma mais do que qualquer meditação complexa jamais poderia. Mas há algo ainda mais profundo nesse olhar que Santa Teresa quer que você descubra. A adoração não é um ato unidirecional, como se fosse apenas você olhando para Deus de longe, tentando alcançá-lo com seus próprios esforços. Não. A adoração verdadeira é um encontro de olhares, é uma troca, é uma reciprocidade. Santa Teresa, que conhecia profundamente as Escrituras, especialmente o Cântico dos Cânticos, entendeu que a oração é, antes de tudo, um relacionamento de amor.
E no amor verdadeiro, não existe apenas alguém que ama. Existe alguém que ama e alguém que corresponde a esse amor. No Livro da Vida, capítulo 8, Santa Teresa define oração de uma forma que deveria estar gravada no coração de todo cristão. Ela diz que oração mental não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Trate de amizade. Você captou a beleza disso? Deus não quer súditos assustados, não quer servos distantes, não quer almas que se aproximam dele apenas por medo ou obrigação. Deus quer amigos, quer intimidade. Quer que você se sente diante dele como se senta diante de alguém que conhece você por dentro e por fora e ainda assim te ama. Santa Teresa tinha uma expressão que resume isso perfeitamente. Mira que te mira. Olhe para ele olhando para você. Isso muda completamente a atmosfera da adoração, porque agora você não está mais sozinho, falando com o vazio, tentando subir até Deus por suas próprias forças. Você está sendo visto, você está sendo contemplado. O Criador do Universo, aquele que sustenta as galáxias com uma palavra, está neste exato segundo focado em você. Não está distraído, não está ocupado com problemas maiores, não está te ignorando. Ele está te olhando com amor infinito e ele espera que você corresponda a esse olhar. Feche os olhos físicos se isso ajudar, ou fixe-os diante do ostensório. Mas com o olhar interior da fé, tenha certeza absoluta e inabalável. Neste momento, Jesus Cristo está me vendo. Ele me conhece pelo nome. Ele sabe o que passei hoje. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que me alegra. E ele está aqui não por obrigação, não por dever, mas porque me ama. Quando você entra nessa consciência, o silêncio da adoração deixa de ser um peso e passa a ser uma presença. Uma presença tão real, tão viva, tão amorosa, que mesmo sem ouvir palavras audíveis, você sente que está sendo acolhido, aceito e amado exatamente como você é. Agora chegamos à segunda atitude obrigatória que Santa Teresa exige de quem quer ter uma vida de oração profunda e transformadora. E aqui ela vai te alertar contra um erro muito comum, um erro que até pessoas espiritualmente avançadas cometem sem perceber. Muitos católicos, na busca por uma espiritualidade mais elevada, começam a tentar meditar sobre Deus de forma abstrata. Tentam pensar em Deus como uma energia cósmica, como uma luz impessoal, como uma força inteligente que permeia o universo. E acreditam, sinceramente, que isso é mais espiritual, mais maduro, mais místico. Santa Teresa vai te dizer com todas as letras: isso é um erro gravíssimo. No Livro da Vida, capítulo 22, Santa Teresa faz uma das confissões mais honestas e corajosas de toda a literatura espiritual cristã. Ela admite que, em um período de sua vida, ela mesma caiu nesse engano. Ela tentou meditar como os anjos, esquecendo que ela era humana. Tentou abandonar a meditação sobre a humanidade de Cristo para ir direto à contemplação da divindade pura. E ela diz que isso foi um dos maiores erros espirituais que ela cometeu, porque Deus não nos criou como anjos. Deus nos criou como seres humanos, e foi como ser humano que Ele mesmo quis se revelar a nós através da encarnação do Verbo. A segunda atitude obrigatória na adoração é buscar conscientemente a humanidade de Jesus Cristo. Porque a Eucaristia não é a presença de um Deus genérico e sem rosto. A Eucaristia é a extensão da encarnação. É o mesmo Jesus que foi gerado no ventre de Maria, que brincou nas ruas de Nazaré, que suou sangue no Horto das Oliveiras, que foi pregado na cruz do Calvário, que ressuscitou com um corpo glorificado. Esse Jesus humano, com coração que bate, com sentimentos que se comovem, com olhos que choram, com mãos que abençoam, esse é o Jesus que está na Eucaristia, e é com ele que você deve se relacionar. Diante do Santíssimo, você não precisa se esforçar para ter pensamentos abstratos e impessoais sobre a divindade. Pelo contrário, use sua imaginação, se isso ajudar, para visualizar Jesus nos mistérios do Evangelho.
Se você está triste, coloque-se ao lado de Jesus no horto, onde ele também experimentou tristeza mortal. Se você está alegre, contemple Jesus transfigurado no Tabor, radiante de glória. Se você está sofrendo, olhe para Jesus na cruz, que sofreu por amor a você. Se você está em paz, imagine Jesus ressuscitado, vencedor da morte, vivo e glorioso. A Eucaristia é a presença do Deus que quis ter um rosto humano para que você pudesse olhar para ele sem medo. Não abandone esse rosto. Não busque uma espiritualidade desencarnada. Busque Jesus, o Verbo feito carne. Como você executa essa conexão com a humanidade de Cristo na prática da adoração eucarística? Santa Teresa te dá a resposta mais simples e, ao mesmo tempo, mais revolucionária que você pode imaginar. E a resposta é esta: fale com Jesus como você falaria com um amigo íntimo. Use suas próprias palavras. Não tente impressionar Deus com linguagem rebuscada, com frases bonitas que você leu em livros de santos. Deus não se impressiona com eloquência. Deus se impressiona com sinceridade. Santa Teresa detestava orações artificiais, orações que eram pura performance externa, sem nenhuma verdade interior. Ela queria que as pessoas fossem reais com Deus. No livro da vida, ela insiste: fale com Jesus sobre suas necessidades, suas fraquezas, suas dúvidas, suas dores, suas alegrias, até suas reclamações. Isso mesmo, você ouviu certo. Santa Teresa te dá permissão para reclamar com Jesus. Porque amigos de verdade podem ser honestos um com o outro. Se você está cansado, conte para Jesus que você está cansado. Se você está confuso, diga que está confuso. Se você está com raiva de alguma situação injusta, exponha essa raiva diante dele. Não finja santidade. Não use uma máscara espiritual na presença de Jesus. Ele já sabe tudo o que está dentro de você. A autenticidade é a chave da porta da graça. Imagine que você está diante de alguém que te conhece completamente, que te ama incondicionalmente e que quer ouvir tudo o que está no seu coração. Você não precisa filtrar, você não precisa embelezar, você pode simplesmente ser você, com todas as suas imperfeições, todas as suas fraquezas, todos os seus medos. E ao invés de rejeição, você encontra acolhimento. Ao invés de julgamento, você encontra compaixão. Ao invés de distância, você encontra proximidade. Essa é a linguagem da intimidade que Santa Teresa quer que você use diante do Santíssimo. Essa é a linguagem da amizade com Deus. E quando você não souber o que dizer, quando as palavras faltarem, quando até mesmo a autenticidade parecer difícil demais, simplesmente fique ali. Fique em silêncio. Porque amigos de verdade também podem ficar juntos sem precisar preencher cada segundo com palavras. Às vezes, o simples ato de estar presente já é uma declaração de amor mais profunda do que qualquer discurso. Santa Teresa descobriu que Deus valoriza muito mais a qualidade da presença do que a quantidade de palavras. E muitas vezes, as orações mais poderosas são aquelas que não têm palavras nenhuma, apenas um coração que escolhe permanecer. Agora chegamos à terceira e última atitude obrigatória diante do Santíssimo. E esta é, sem dúvida, a mais difícil. Esta é a atitude que separa os iniciantes dos avançados na vida espiritual. Esta é a atitude que o demônio mais odeia e que Deus mais valoriza. Esta é a atitude da vontade firme diante da aridez espiritual, diante do tédio, diante da tentação de desistir. Santa Teresa chama isso de uma expressão que se tornou famosa em toda a espiritualidade católica, a determinada determinação. O problema que você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde, se já não enfrentou, é este. Haverá dias em que você chegará diante do Santíssimo e não sentirá absolutamente nada, nenhum consolo, nenhuma paz, nenhuma emoção espiritual. Apenas tédio, cansaço, distrações intermináveis e a sensação de que você está perdendo seu tempo. O demônio vai atacar sua mente com pensamentos de desânimo. Ele vai te lembrar de 1000 tarefas que você poderia estar fazendo ao invés de estar ali.
Ele vai te fazer sentir que você não é espiritual o suficiente, que você nunca vai conseguir ter uma vida de oração de verdade. É exatamente nesse momento que entra a terceira atitude obrigatória. No Caminho de Perfeição, capítulo 21, Santa Teresa escreve uma das frases mais poderosas de toda a literatura mística. Ela diz que é necessário ter uma determinada determinação de não parar até chegar à fonte. Venha o que vier, suceda o que suceder, murmure quem murmurar. Determinada determinação. Você percebe a força dessa repetição? Não é apenas ter determinação, é ter uma determinação tão firme, tão inabalável, tão absoluta, que nada nem ninguém possa te fazer desistir. Nem o cansaço, nem a aridez, nem a incompreensão dos outros, nem mesmo a aparente ausência de Deus. A ação prática que Santa Teresa exige de você neste terceiro ponto é um ato puro de vontade. É você dizer para si mesmo, antes mesmo de começar a adoração, eu vou ficar aqui até o fim do meu horário, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça inútil. Eu vou permanecer porque decidi permanecer. Não porque estou recebendo algo em troca, mas porque escolhi amar a Deus não pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Essa é a essência da determinada determinação. É o amor que não depende de recompensa emocional. É a fidelidade que permanece mesmo na noite escura. E aqui vem uma verdade que poucos entendem, mas que é absolutamente essencial para crescimento espiritual. Quando você fica diante do Santíssimo sem sentir nada, mas permanece ali por fidelidade, você está dando a Deus o amor mais puro que um ser humano pode dar. Porque você não está buscando consolo, você não está buscando sentimentos agradáveis, você não está buscando experiências místicas, você está buscando apenas a Ele. E esse tipo de amor, desinteressado e puro, é o que mais agrada ao coração de Deus. É nessa hora, quando você acha que nada está acontecendo, que a alma mais cresce. É nessa hora que você está sendo purificado das últimas amarras do egoísmo espiritual. Por que a determinada determinação gera graças tão profundas na alma? Porque Deus, na sua sabedoria infinita, muitas vezes retira o que Santa Teresa chama de gostinho da oração. Ele retira o consolo sensível, a emoção agradável, a paz perceptível. Ele faz isso não para te castigar, não porque está bravo com você, mas justamente o contrário. Ele faz isso para provar o teu amor, para ver se você ama o Deus das consolações ou se você ama apenas as consolações de Deus. Essa é uma diferença gigantesca. Muitas pessoas não querem Deus. Elas querem o que Deus pode lhes dar. Querem bênçãos, curas, sentimentos de paz. Mas quando Deus se retira no sensível e permanece apenas na fé, essas pessoas desistem. Santa Teresa, no Castelo Interior, especialmente nas quartas moradas, explica com clareza a diferença entre contentamentos e gostos. Contentamentos são sentimentos humanos, emoções que podemos produzir ou controlar até certo ponto, através de música, ambiente, palavras bonitas. Gostos são graça infusa, são dons de Deus que vêm de cima e que não dependem de nós. E Teresa avisa, não confunda os dois. Não ache que porque você não está sentindo contentamentos, você não está recebendo gostos. Muitas vezes, a alma está sendo inundada de graça justamente quando a pessoa não sente nada, porque a graça está operando em um nível tão profundo que ultrapassa a capacidade dos sentidos de perceber. Quando você fica diante do Santíssimo sentindo apenas tédio, cansaço e distração, mas ainda assim permanece ali por uma escolha firme da vontade, você está dando a Deus um ato de amor heróico. Você está dizendo, Senhor, eu não estou aqui pelo que sinto, eu estou aqui porque te amo. E se nunca mais sentir nada na oração pelo resto da minha vida, eu ainda vou estar aqui, porque escolhi te amar, não pelo pagamento emocional, mas porque és digno de todo amor. Esse tipo de oração, árida e fiel, vale mais diante de Deus do que 1000 experiências místicas motivadas apenas pela busca de consolo. A aridez espiritual não é sinal de fracasso, não é sinal de que Deus te abandonou.
Não é sinal de que você está fazendo algo errado. Pelo contrário, a aridez é, muitas vezes, sinal de que Deus confia em você o suficiente para te levar a um nível mais profundo de amor. É sinal de que Ele está te purificando das motivações egoístas que ainda restam na tua alma. É sinal de que Ele está te preparando para uma união muito maior do que você poderia imaginar. Mas essa preparação passa pelo deserto, passa pela noite, passa pelo vazio aparente. E só quem tem determinada determinação consegue atravessar esse deserto sem desistir. Para encerrar a parte prática, Santa Teresa oferece uma estratégia final, uma espécie de muleta espiritual para quando a oração se tornar extremamente difícil e você não souber mais o que fazer. E essa estratégia envolve um dos episódios mais tocantes dos evangelhos, Jesus no Horto das Oliveiras. No Caminho de Perfeição, capítulo 26, ela sugere que, se você estiver muito distraído, muito cansado, muito entediado, coloque-se espiritualmente ao lado de Cristo no Getsêmani. Ali, onde Jesus experimentou a agonia mais profunda da sua vida humana. Ali, onde ele suou sangue de angústia. Ali, onde os apóstolos, seus amigos mais próximos, dormiram e o deixaram sozinho. Imagine a cena. É noite, Jesus está prostrado no chão, orando com tanta intensidade que seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele sabe o que vem pela frente. Ele sabe da traição, da tortura, da cruz. E ele pede companhia. Ele vai até os apóstolos 3 vezes pedindo que fiquem acordados com ele. Mas eles, vencidos pelo cansaço e pela tristeza, adormecem. E Jesus fica sozinho na maior angústia da sua vida. Agora, Santa Teresa te convida a fazer algo poderoso. Decida não deixar Jesus sozinho, como os apóstolos deixaram. Decida ser aquela alma que permanece acordada com Ele, mesmo quando tudo em você quer dormir, quer desistir, quer ir embora. Quando você estiver na adoração, sentindo aquele tédio insuportável, aquela distração sem fim, aquele cansaço que pesa nos olhos e no coração, ofereça isso a Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu sei que não estou sentindo nada. Eu sei que minha oração está seca. Eu sei que minha mente está agitada. Mas eu estou aqui. Eu não vou te deixar sozinho como fizeram no Getsêmani. Eu escolho ficar ao teu lado, mesmo sem consolo, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Eu estou aqui porque te amo. E isso, essa fidelidade sem recompensa, transforma o tédio em ato de amor heróico. Transforma a aridez em sacrifício de amor. Transforma a distração em companhia fiel. Santa Teresa descobriu que não existe momento inútil na oração quando a vontade está firme. Mesmo quando você acha que não está fazendo nada, mesmo quando parece que tudo está errado, se você permanece ali por amor, você está fazendo tudo certo. Porque no céu, Deus não mede o valor da oração pela quantidade de sentimentos que você teve. Ele mede pela qualidade da tua fidelidade. E haverá um dia, nesta vida ou na eternidade, em que você vai olhar para trás e vai perceber que aqueles momentos de aridez, aqueles momentos em que você quis desistir, mas não desistiu, aqueles foram os momentos em que a graça mais trabalhou na tua alma. Aqueles foram os momentos em que você mais se pareceu com Cristo no horto, oferecendo um amor puro, sem esperar nada em troca. Agora que você conhece as 3 atitudes obrigatórias diante do Santíssimo, é hora de amarrar tudo e entender o propósito maior por trás desses ensinamentos de Santa Teresa de Ávila. Porque a adoração eucarística não é um fim em si mesma. Adoração não é um concurso de quem tem mais êxtases místicos, de quem chora mais, de quem sente mais. Adoração é um treinamento de amor. É uma escola onde você aprende, dia após dia, a amar como Jesus amou. E o sinal de que você realmente aprendeu não é o que você sentiu dentro da igreja, é o que você faz quando sai dela. Santa Teresa, no Castelo Interior, especialmente nas Sétimas Moradas, faz uma afirmação que deveria estar gravada na entrada de todas as capelas de adoração. Ela diz: "Para isto é a oração, minhas filhas, para que nasçam obras, obras.
Oração sem obras é ilusão. Sentimentos bonitos diante do Santíssimo que não se transformam em humildade, paciência e caridade na vida cotidiana são apenas emoções vazias, são auto-engano espiritual. O verdadeiro sinal de que você aplicou as 3 atitudes corretamente, o olhar de fé, a busca da humanidade de Cristo e a determinada determinação, não é medido pela intensidade das suas experiências interiores. É medido pela transformação do seu caráter. Você saiu da adoração mais paciente com as pessoas que te irritam? Você saiu mais humilde, reconhecendo suas fraquezas sem desespero? Você saiu mais caridoso, mais disposto a servir, a perdoar, a amar concretamente? Se a resposta for sim, então sua oração foi verdadeira. Se a resposta for não, se você continua orgulhoso, irritadiço, egoísta e indiferente ao sofrimento alheio, então algo precisa mudar. Porque a união com Cristo na Eucaristia não pode deixar a alma do mesmo jeito. Ou você se transforma, ou você não estava realmente unido a Ele. Não existe meio termo. Não existe oração verdadeira que não produza frutos de santidade na vida prática. As 3 atitudes que você aprendeu hoje, o olhar da alma mantendo a consciência da presença real, a busca da humanidade de Cristo através da linguagem da amizade íntima e a determinação de permanecer fiel mesmo na aridez, essas 3 atitudes não são truques, são caminhos. São caminhos que Santa Teresa percorreu com dor, com luta, com perseverança e que ela deixou mapeados para você. Ela não quer que você sofra o que ela sofreu. Ela não quer que você perca 20 anos vagando sem direção. Ela quer te dar as chaves que ela mesma recebeu de Deus. E agora essas chaves estão nas suas mãos. Mas de nada adianta conhecer a teoria se você não colocar em prática. De nada adianta ficar admirando as chaves se você não usar para abrir a porta. Então aqui está o desafio final. Esta semana, vá à adoração eucarística. Não importa se for por 15 minutos, meia hora ou 1 hora, vá. E quando você chegar diante do Santíssimo, lembre-se. Primeira atitude: olhe para Jesus com fé viva, crendo de verdade que Ele está ali, presente e te olhando com amor. Segunda atitude: fale com Ele como falaria com um amigo íntimo, com suas próprias palavras, com autenticidade total, buscando a humanidade de Cristo. Terceira atitude: permaneça até o fim do tempo que você determinou, mesmo que não sinta nada, mesmo que seja difícil, com determinação. Se você fizer isso, se você aplicar esse método teresiano com fidelidade, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você vai descobrir que aquele momento diante do Santíssimo, que antes parecia um fardo pesado, vai se transformar no momento mais precioso do seu dia. Você vai descobrir que Jesus não é um Deus distante e inacessível, mas um amigo presente, amoroso e fiel. Você vai descobrir que a Igreja sempre teve razão ao insistir que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. E você vai se tornar testemunha viva de que Santa Teresa de Ávila não estava exagerando quando dizia que a oração verdadeira transforma a alma de tal modo que ela não se reconhece mais.